Oi, gente, tudo bom? Estamos em mais uma aula sobre gestão do tempo. Vamos sim falar sobre planejamento e essa aula é indicada para você que não sabe nada sobre planejamento, quer começar do zero e quer ter um panorama de como fazer o seu planejamento, estratégias para você melhorar. Ou também é para você que já tem noções de planejamento e quer reforçar alguns conceitos, quer ter ideias novas para implementar, quer ter certeza se o que você está fazendo tem sentido, está certo, e quer relembrar mesmo alguns conceitos básicos sobre planejamento. Mas antes disso, a gente precisa lembrar que temos as nossas regrinhas, certo? Então, as regras do jogo aqui. A primeira, esqueça seu celular. Eu sei que você pode se sentir tentada ou achar que você é forte demais e vai resistir, mas você sabe que qualquer notificaçãozinha já é o suficiente para você ficar tentada a olhar e ler. E essa primeira vez que você lê é o suficiente para você perder o foco da aula. E aí você meio que vai prestar atenção aqui, meio que vai prestar atenção no celular e não vai prestar atenção completamente em nenhum dos dois. Então desligue o seu celular, coloque no modo avião, coloque num outro cômodo, na sua bolsa, no armário, mas por apenas 1 hora do seu dia, dedique-se a você. Lembre que essa aula é para o seu crescimento, é para você aprender. Então, se você ficar dividindo o seu tempo, você vai acabar se sabotando. E aí vai ser mais uma aula que você vai falar: ah, mas eu faço aula, eu faço curso e não dá certo. É porque você não está prestando atenção completamente. Então, esqueça o seu celular por esse momento. A segunda regra é mantenha uma mente positiva. Quando a gente fala sobre planejamento, às vezes você vai relembrar de coisas que não deram certo, frustrações, tentativas que você se decepcionou, você vai lembrar de problemas, da sua rotina, e aí a tendência é que sua mente fique negativa e você se feche para o que você vai aprender. Então, mantenha sua mente positiva. Lembra que você está aqui aprendendo justamente para fazer dar certo, justamente para que a sua rotina seja melhor, justamente para que dessa vez funcione. E quanto mais você estudar, quanto mais você se expor a esses conteúdos, melhor o seu planejamento vai ser, mais motivada você vai se manter e mais chance de continuar o seu planejamento também. Terceira regrinha, participe, interaja, pergunte. Lembra que você está assistindo uma aula, você não está assistindo um Netflix, não é um vídeo de entretenimento, não é um vídeo para passar o seu tempo, é uma aula para você crescer, para você aprender. Então, faça todas as perguntas que você quiser. Eu sugiro que enquanto você está assistindo a aula e surgir alguma dúvida, coloca aí num papel separado todas as perguntas que forem surgindo, todas, sem filtro, e continua assistindo. Se durante essa aula eu não responder as suas perguntas pelos conteúdos que eu colocar aqui, você vem e coloca todas as perguntas para eu responder. Ai, Joyce, mas eu não sei, essa pergunta é boba, essa pergunta é muito simples. Não existe isso. Às vezes tem várias pessoas que estão pensando que nem você e não tem coragem de perguntar. E essa pergunta boba pode causar um problema na hora do planejamento. Pode ser exatamente aquilo que vai travar você de decolar de vez. Então, não pense assim, estamos todos aqui para aprender, certo? Todas as mulheres que estão aqui têm o mesmo objetivo. Então, não existe pergunta ridícula, pergunta boba, pergunta fácil. Se há uma dúvida, precisa ser solucionada. E a última regrinha, anote o que quiser se lembrar depois. Muitas vezes você vai ouvir alguma coisa que eu estou falando, você vai ver um exemplo, você vai descobrir uma forma diferente de fazer algo, e você vai achar muito legal. Nossa, que incrível! Gente, isso aqui que eu preciso. E aí, você acha que porque é tão forte, que o impacto foi bacana, você vai se lembrar. Quando acaba a aula, você fica, nossa, o que era aquilo mesmo, que era muito legal? Nossa, eu ia fazer, seria muito bom se eu fizesse, só que você esqueceu. E como você não anotou, você não vai se lembrar. E aí, até você lembrar a aula que você assistiu, lembrar o minuto que você assistiu, você já vai deixar passar. E às vezes pode ser uma ideia muito incrível que faria diferença no seu dia, que faria diferença na sua vida. Então, tudo que eu falar, todas as frases, todos os exemplos, tudo que eu falar aqui, que te gerar um insight, que te gerar um despertamento, que te fizer, nossa, que legal isso, anote, coloque no papel, porque você depois vai se agradecer. A pergunta que não quer calar, Joyce, 24 horas são o suficiente? E aí provavelmente você deve estar rindo e falando, ai, Joyce, eu acho que não. Gostaria muito de ter um dia com 30 horas. Você acredita que se a gente tivesse 30 horas, se você tivesse um dia no mês que Deus falasse, ok, olha, esse dia você não vai ter 24 horas, eu vou te dar 30, vou te dar 50, você ainda ia ter a sensação que você precisa de mais? Sabe por quê? Porque, primeiro, quando a gente tem muitas horas sobrando, qual é a primeira coisa que a gente faz? A gente começa a lotar aquela hora, lotar aquele tempo, porque a gente acha que toda hora vaga é a hora que a gente precisa
colocar alguma tarefa. Ou então a gente pensa assim, eu tenho muita hora livre, e aí a gente começa a fazer besteira, começa a fazer coisa que não é importante, porque a gente sabe que a gente tem muita hora livre, então depois eu faço, quando você vai ver aquela hora livre acabou, e você não fez o que precisava ser feito. Então, acredite, Deus é sábio, Ele sabe o que a gente precisa e 24 horas são sim o suficiente. A questão que você vai perceber é a forma como você aproveita essas suas 24 horas. É a forma como você vive seu dia, são os tipos de tarefas, os tipos de compromissos, os tipos de atividades, a forma como você encara o seu dia, que vai fazer diferença em relação a por que 24 horas para você parece não ser o suficiente e 24 horas para mim ou para outra pessoa pode parecer o suficiente. A resposta de tudo está em prioridades. Quando a gente fala em planejamento, a palavra central que vai nortear o seu planejamento é prioridade. Então, lembra que eu falei lá da roda da vida? Quando você descobre a área que é importante, você acaba colocando essa área no seu planejamento. Por quê? Porque essa área vira sua prioridade. Não é que você vai viver só para ela, mas enquanto você divide o seu foco com outras atividades que precisam ser feitas no dia a dia, o seu foco central, aquilo que está mais em destaque, aquilo que você lembra sempre, acaba virando sua prioridade. Então, todo o resto que você colocar no seu planejamento, você vai sempre pensar, isso aqui está me levando para perto do meu objetivo? Ou isso aqui me distancia do meu objetivo? Isso aqui está me levando para perto de ser a mulher que eu quero ser? Ou isso aqui me distancia de ser a mulher que eu quero ser? Essa atitude, ela condiz com aquilo que eu acredito, com aquele meu objetivo ou não? Então, quando você tem prioridade, todas as outras decisões ficam muito mais fáceis de serem feitas e, consequentemente, o seu planejamento também fica mais fácil. Se, por exemplo, você decidiu que naquela semana você vai querer descansar, então você sabe que aquela semana vai ser leve. E, de repente, todo mundo começa a marcar um monte de coisa com você. Marca videochamada, marca encontro, marca café, marca não sei o que lá. Se você decidiu que aquela semana ia ser uma semana tranquila, é muito mais fácil você saber se você aceita ou não. Você sabe que você não vai aceitar porque fugiu do seu objetivo da semana. Então, é só você dizer não, tá? Então, é muito importante você ter prioridades na sua vida como um todo e também na sua semana, no seu planejamento. A partir do que é mais importante para você, você vai saber o que você inclui ou não no seu planejamento. E vamos começar falando sobre a queridinha lista de tarefas. Se você já fez o meu curso de organização de rotina para mulheres, você deve ter visto um módulo que eu falo só sobre esta querida aqui. Então, meu objetivo não é fazer um spoiler do que tem lá no curso, mas dar um panorama básico do que é e do que não é a lista de tarefas, porque muita gente se engana, muita gente acha que é produtiva só porque faz lista de tarefas. Gente, Papai Noel também faz lista de tarefas, mas não é assim que funciona. Então, para que a lista de tarefas serve? Ela serve para dar uma perspectiva da sua semana. Sim, eu não acredito em lista de tarefas diária, eu acredito em lista de tarefas semanal. E isso aí eu falo lá no curso de organização de rotina, tá? Então, ela dá uma perspectiva. Você tem uma ideia de tudo que você precisa ser feito naquele período, naquela semana. Ela serve para clarear a sua mente. Por quê? Porque às vezes você está com a mente cheia, com a mente cansada, cheia de coisa para fazer, e você tem a sensação que está muito pior do que você imagina. Então, cada vez que você lembra de alguma coisa que você tem que fazer e você tira da sua cabeça e põe no papel, primeiro que você fica com a mente mais leve, porque você não precisa memorizar aquilo, você não precisa assim, não posso esquecer de fazer isso, não posso esquecer de fazer isso, não posso esquecer de fazer isso. Aí no fim do dia você está aqui, eu já esqueci o que eu tinha que ter feito, já esqueci o que eu tinha que ter feito, o que eu tinha que ter feito, o que eu tinha que ter feito. Então, você tem que limpar a sua mente, clarear a sua mente. Tire da cabeça e coloque no papel. E você vai ver que, naturalmente, você vai ter a sensação de mais leveza no seu dia. E outra coisa também, quando você coloca suas tarefas no papel, na lista, você tem uma visão clara do que precisa ser feito e você vê... não fica tão pesado assim, que às vezes você tem a sensação que tem muita coisa e quando você olha no papel não era tanto assim, tá? Então, a lista de tarefas ajuda bastante. E ela serve para quê? Para ser um método de organização. Organização do quê? Ela é um método de organização de ideias. Então, quando você fala em organizar, você fala assim, gente, desculpa, viu? Minha casa não está organizada. Você quer dizer o quê? Que as coisas não estão no seu lugar. Então, quando você fala assim, minha cozinha está desorganizada, o que você quer dizer? Que talvez tenha panela na pia, que talvez tenha
tampa na gaveta errada. Então, sempre que você fala de desorganização, você está querendo dizer, inconscientemente, é que tem coisas que não estão no seu lugar. Quando você fala que seu quarto está bagunçado, geralmente é porque tem coisa no chão, a cama está desarrumada, a gaveta tá com coisa errada. Então, as coisas não estão organizadas. Quando você coloca tudo que é no lugar, no seu lugar, você tem uma organização. Então, a lista de tarefas, ela serve como um método de organização, porque todas as suas tarefas ficam naquele mesmo lugar. Então, não é para você colocar a lista de tarefas em vários lugares da casa. Tem gente que, nossa, coloca na porta da geladeira, no espelho do banheiro, no bloco de notas, no post-it, no caderninho, na agenda. Aí, quando está no trabalho, não consegue lembrar de tudo. Por quê? Porque metade ficou em casa, metade está no celular, metade está na agenda. Então, gente, não existe isso. Você tem que colocar tudo no mesmo lugar. E para que a lista de tarefas não serve? Ela não serve como poço de desejos. Não é só porque você quer que aquilo aconteça que você vai colocar na lista. Ela não é uma lista que você vai enviar para o Papai Noel e aí depois que você escrever, tudo vai se materializar. Não, a lista de tarefas ela tem que ser feita com um objetivo, com um propósito. Você vai colocar na sua lista aquilo que você realmente precisa, não aquilo que você quer. Aquilo que você precisa que seja feito durante aquela semana. Você gostaria que a sua casa estivesse toda limpa, arrumada, ajustada, que sua pia tivesse consertada, que você tivesse mandado os sapatos para o sapateiro, que você tivesse comprado um sofá novo? Você queria que tudo isso acontecesse? Queria. Mas dá para isso tudo acontecer durante essa semana? Não. Então, como você vai saber o que você vai colocar na sua lista de tarefas? Aquilo que a gente disse lá no começo, estabelecer prioridades. Para que a lista de tarefas não serve? Como uma lista de execução. Então, tudo o que está na lista precisa ser executado. Se acabou o dia e você não ticou todos os itens, você não foi produtiva. Não, gente, a lista de tarefas não é uma lista de execução. Ela é um norte. Como eu já falei, ela é uma lista da semana. Se você não conseguiu fazer tudo hoje, ok, você ainda tem mais 7 dias, 6 dias, 5 dias, assim por diante. E aí você vai começando a refletir como você está investindo o seu tempo. Se você fez uma lista coerente, bem pensada para aquela semana, e aí você colocou 10 coisas, a semana já está acabando e você só fez um item, isso quer dizer que você está investindo o seu tempo errado. Então percebe que a lista te dá uma noção de prioridade de tempo? Você tem que começar a ficar esperta. Se você tem muitos itens que não estão feitos e são itens simples, quer dizer que você está usando errado o seu tempo. Então, não é uma lista de execução, tudo que está na lista precisa ser feito, mas ela te dá um panorama de como você está usando o seu tempo naquela semana. E para que não serve como método de planejamento? Você não planeja com a lista de tarefas e a gente vai entender mais para frente por quê. A lista de tarefas é um método de organização e não de planejamento. E aí eu te pergunto, o que você tem para a semana que vem? Diga aí para mim. Não sei se você já fez o seu planejamento semanal, não sei que dia que você está assistindo essa aula, mas saiba que a sua cabeça sua cabeça foi feita para criar ideias, não para acumulá-las. Então não adianta você achar que você vai ter que memorizar tudo que vai acontecer. Já pensou você memorizar tudo que você agendou, tudo que você marcou, cada e-mail que você tem que enviar, cada pessoa que você tem que ligar, cada mensagem que você tem que responder, cada filme que você quer ver, cada tarefa de casa que você tem que fazer? Olha, eu já fico estressada, eu já fico agoniada só de me imaginar tentando memorizar tudo isso. Então, gente, o que você tem para a semana que vem não é para guardar na cabeça. Tem que ser tirado da cabeça, assim como a lista de tarefas. Precisa ser colocado no seu planejamento. E o que você precisa colocar no seu planejamento? Só aquilo que é importante. O que não é importante não precisa estar no seu planejamento. E parece uma frase muito simples, mas ela é muito profunda. Porque muitas vezes a gente enche o nosso planejamento de coisas. E quando a gente olha no fim das contas, não era tanta coisa importante assim. É uma ânsia que a gente entra numa vibe de que ser produtiva é ter um monte de coisa para fazer. E aí quando a gente tem uma hora sobrando, a gente acha que a gente está à toa, sendo que ser produtiva é também saber apreciar os momentos que a gente não tem tanta coisa para fazer. Então, quando você coloca somente aquilo que é importante e você executa, de repente sobra tempo para você fazer aquilo que não é tão importante, mas que você gostaria. Mas você vai saber essas coisas. Agora, se você vai colocar no seu planejamento, é somente aquilo que é realmente importante, aquilo que realmente precisa ser feito. Que aí sim você vai saber que a sua semana foi produtiva, tá? E a desculpa que a maioria das pessoas dá é não tenho tempo, e você deve ter dado essa desculpa. Eu espero que depois que você começou a me seguir,
você não dê mais essa desculpa. Ah, eu não tenho tempo, Joyce, não tenho tempo para fazer curso, não tenho tempo para fazer exercício, não tenho tempo para acordar mais cedo, não tenho tempo para dormir mais tarde, não tenho tempo para ler meus livros, não tenho tempo para cuidar de mim. Será que você não tem tempo mesmo? Vamos fazer uma análise aqui, rapidinho? Com essas 3 frases aqui, você já vai perceber que isso de não ter tempo é uma desculpa. E desculpas, elas são o quê? Descartáveis. Você pode tirar e gerar solução, tá? Então, quando você diz não tenho tempo, inconscientemente você está dizendo que aquilo que você não tem tempo, na verdade, não é tão importante quanto outra coisa. Então, vamos supor que você fale assim, eu comprei o curso lá da Joyce, tem uma aula hoje que ela liberou, eu quero assistir, mas eu não tenho tempo para assistir hoje. Aí, quando você está dizendo que você não tem tempo para assistir hoje, você está dizendo que tem uma outra coisa que é mais importante. Então, essa aula não é tão importante quanto a outra coisa que você vai fazer. Porque quando você não vai fazer uma coisa, você não entra num limbo onde o tempo não roda, onde você está num mundo paralelo. Não, todo o tempo você está fazendo coisa. Então você pode falar assim, poxa, eu não tenho tempo hoje para assistir aquela aula. Aí você chega do seu trabalho, chega em casa, liga a televisão, assiste Netflix. Aí você fica 2 horas assistindo um filme, 2 horas maratonando uma série, e você não assistiu a aula, porque você se perdeu na televisão, se perdeu na sua série, no seu filme. Então você quis dizer que a aula não era tão importante quanto o filme, quanto a série que você queria assistir. Eu dei só esse exemplo, mas qualquer coisa. Quando você começar a falar agora que não tem tempo para alguma coisa, eu quero que eu apareça na sua cabeça como um bichinho e você se lembre de mim. E aí eu quero que você reflita, será que isso que eu estou falando que eu não tenho tempo realmente não é tão importante para mim? Isso te ajuda a encontrar prioridade. Então, quando você fala, eu não tenho tempo para fazer atividade física, e aí você fala, nem que eu acorde mais cedo, nem que eu durma mais tarde, eu não tenho tempo. Então, você está falando, por exemplo, que fazer atividade física não é tão importante quanto acordar mais cedo. Você prefere dormir mais, ou dormir mais tarde, né? Você prefere dormir mais do que fazer atividade física, certo? Para algumas pessoas, isso vai ser uma verdade, para outras pessoas, isso vai ser uma tristeza. Poxa, eu poderia diminuir meia horinha do meu sono, 1 horinha do meu sono, para fazer atividade física algumas vezes na semana. Então, repara que é uma forma de você repensar as suas prioridades. Então, toda vez que você diz não tenho tempo, você está dizendo que tal coisa não é tão importante quanto a outra coisa que você vai fazer. Também, quando você diz não tenho tempo, você está querendo dizer que não é sua prioridade no momento. Então, quando você está falando que você não tem tempo para fazer alguma coisa, você está dizendo que aquilo ali não é prioridade. Então, não tenho tempo para estudar, então estudar para você, nesse momento, nessa fase da sua vida, não é prioridade. Não tenho tempo para ler, você está dizendo que ler não é uma prioridade para você. Não tenho tempo para fazer atividade física, você está dizendo que fazer atividade física não é uma prioridade para você. E de forma alguma eu estou dizendo isso como julgamento, eu estou dizendo para você refletir, para você pensar. Porque ouvindo, eu sei que me ouvindo falando isso, você talvez esteja tendo uns gatilhos e falando, caramba, não tinha parado para pensar por esse ponto de vista. Eu acho que é importante, eu sei que é importante, mas eu não estou agindo como se fosse importante. Isso nunca está no meu planejamento. E não só os exemplos que eu dei, pensem na sua vida. Pense na sua vida e tudo que você quer fazer e você fala que não tem tempo. Faz uma lista de coisas, faz uma lista do não tenho tempo. Escreve tudo o que você diz que não tem tempo para fazer. E aí você faz todas essas perguntas que eu estou fazendo agora. Então você vai no primeiro item, será que isso aqui não é tão importante? Será que isso não é minha prioridade? E a última questão, não é realmente o que eu quero. Será que eu realmente não quero isso? Você fala que é importante, na sua mente você sabe que é importante, mas você não faz. Então será que você realmente quer? Será que você está querendo fazer alguma coisa simplesmente para mostrar para os outros? Simplesmente para se aparecer? Ou será que simplesmente você não quer sair da zona de conforto, você não quer sair do seu lugar comum, você não quer se esforçar? E aí, como você não quer se esforçar, você fica falando que não tem tempo para tirar a culpa. Ah, não é que eu não faço porque eu não quero, é porque eu não tenho tempo. Na verdade, você não quer mesmo. Porque quantas vezes você já conseguiu fazer coisas que você queria, mesmo quando as possibilidades estavam todas erradas e você fez? Então, quando você quer, você faz. Então, faz aí a sua lista do não tenho tempo e repense tudo o que você
diz que não tem tempo e veja se você realmente não tem tempo para fazer. E aí, como eu tinha falado para vocês, a lista de tarefas ela é uma lista de organização, não é um método de planejamento. Então, vamos falar sobre isso agora. Quando a gente fala em planejamento, em organizar, logo vem a imagem da querida mulher que multitarefa. E, infelizmente, a mulher pegou esse título para si como se fosse algo positivo. Eu vejo muitas mulheres se gabando que conseguem fazer várias coisas ao mesmo tempo. E aí, ao mesmo tempo, eu vejo os homens tudo se esquivando, falando, eu não sou mulher, eu só faço uma coisa ao mesmo tempo. E aí, nessa, eles ficam só fazendo uma coisa. Mas você sabe de uma coisa? Eles estão certos. Sabe por quê? A gente foi feito para focar em uma coisa só por vez. Não fomos feitos para fazer várias coisas ao mesmo tempo. É lógico que nós mulheres somos criadas para fazermos várias coisas ao mesmo tempo. Então, nós somos estimuladas a cuidar da casa, a sermos mãe. Então, quando você está com o bebê no colo, você tem que cozinhar, você tem que ver se o leite dele está quentinho, você tem que ver se a casa está limpa. A gente foi meio que treinada para fazer várias coisas ao mesmo tempo, e como tudo que a gente faz repetidamente vira hábito, a gente adquire o hábito de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Você pode até reparar que às vezes você até tem tempo para fazer, você não precisa estar na correria, mas automaticamente você vive como se estivesse na correria. É engraçado, você não está atrasada, você está com tempo disponível, a atividade que você tem para fazer não vai demandar muito tempo, mas você faz assim frenética, porque tem que fazer isso rápido. A gente foi treinada a fazer tudo assim, então a gente precisa desacelerar. E aí eu quero contar um exemplo simples para você sobre multitarefar. O nosso cérebro, ele foca em uma atividade ao mesmo tempo. Quando você faz mais de uma coisa ao mesmo tempo, não é que você está focada igualmente nas duas coisas. O seu cérebro, ele está focando naquele que demanda mais esforço, demanda mais atenção. Então, geralmente, se você está fazendo algo que é comum, algo que você já faz naturalmente, que já é um hábito seu, o seu cérebro já sabe aquilo, já sabe aquele movimento, aquela sequência, então ele não precisa pensar sobre aquilo. É que nem quando você escova os dentes, você não precisa pensar sobre como escovar os dentes. Você não precisa pensar quantas vezes você vai passar a escova, para cima, para baixo, na língua. Você simplesmente faz. Agora, quando você está testando uma receita nova, por exemplo, você precisa ter foco. Por quê? Porque você precisa ver a quantidade de ingredientes, você vai ler a receita, vai ver quanto tempo fica no fogo, quanto de tempero. Então, você precisa dar atenção. Tenta fazer uma receita nova e uma outra coisa ao mesmo tempo. Você vai ver que você vai começar a ficar perdida. Talvez a receita vai dar errado, você vai deixar queimar, porque o seu cérebro automaticamente escolhe uma das atividades para focar mais. Então, você tem uma falsa sensação de que você está fazendo bem as duas coisas ao mesmo tempo. A verdade é que você, às vezes, leva 5 horas para fazer duas atividades ao mesmo tempo, e você levaria 1 hora para fazer cada uma das atividades se você focasse em uma e depois na outra. Então, multitarefar não é produtivo. Fazer várias coisas ao mesmo tempo não é sinônimo de produtividade. Eu sei que a gente gosta de trazer essa capa de super-heroína, a gente gosta de achar que isso é dar conta, mas isso não é dar conta. E você sempre, cada vez, quanto mais você multitarefa, quanto mais você faz isso como um hábito, você vai acabar o dia com aquela sensação exaustiva de que o dia teve 30 horas e que você não parou por nenhum segundo. Na verdade, é que você gastou sua energia em dobro cada vez que você fazia mais de uma coisa ao mesmo tempo. Então, pare. Mas quando você planeja, você dificilmente vai colocar duas coisas para fazer ao mesmo tempo. Por isso que o planejamento vem para te ajudar nesse problema. E aí vamos falar de excessos. Você olha aí nessa imagem, e eu não estou falando o que está certo, o que está errado. Meu objetivo aqui não é falar de decoração, não é falar sobre estilo de casa, de decoração, nada. Eu quero que você olhe para essa foto e qual a primeira coisa que vem à sua mente. Na minha veio muita coisa, veio a palavra muita coisa. Eu olho e vejo muita cor, muitos objetos. Eu não consigo imaginar uma família passando por essa sala, né? Tem que pular um puff, tem que pular um banquinho, tem que dar a volta pelo sofá, enfim, eu acho que tem muita informação. E por isso, excessos. Poluição visual, confusão mental e desânimo para a manutenção. Isso não serve só para os ambientes. Eu não estou falando bem de decoração, eu não estou falando de organização da casa. Estou falando que a mesma coisa acontece com a nossa mente. Quando a gente tenta colocar tudo na nossa cabeça, tudo parece que
que é muita coisa e a gente fica com essa sensação de confusão mental. Aí, quando a gente coloca no papel, como eu tinha dito antes, dá aquela clareada na mente. Porém, quando você coloca muita coisa no seu planejamento, você continua com essa sensação de que vai acabar o dia, vai acabar a semana e você não vai fazer tudo o que tem para fazer. Vem esse desânimo. Você não consegue continuar, porque parece que quanto mais itens você risca, mais coisas surgem para você fazer. Talvez você esteja com excesso, talvez você esteja colocando coisas demais para serem feitas e por isso você tem essa sensação de que nunca vai acabar. Vamos dar um exemplo simples? Você está fazendo uma pizza, não sei se vocês já fizeram pizza, mas provavelmente vocês já viram imagens de pizzaiolos. Então eles fazem a pizza, fazem lá a massa, né? Roda lá a massa e tem que abrir a massa. Vamos supor que você está na sua casa, você abriu a massa e aí você vai colocar na sua assadeira. E você descobre que a sua assadeira é menor. Você abriu demais, tinha muita massa. O que você tem que fazer? Deixar a massa transbordando, porque depois ela vai queimar lá no forno? Não, você tira o excesso. E aí, desse excesso, às vezes você pode fazer uma outra pizza, você pode fazer uma pizza menor, se foi um número menor, uma quantidade menor que sobrou. Mas você vai fazer a sua pizza com a massa equivalente à assadeira. É a mesma coisa. Se você tem 7 dias na semana, 24 horas no dia, não é normal você encher a sua semana e o seu dia de um monte de coisa para fazer. Esses excessos, eles vão te pesar em algum momento. Então, você tem que tirar os excessos e deixar só aquilo que realmente cabe na sua semana. Não adianta você achar, mas pode ser que eu consiga aqui naquela brechinha fazer tal coisa. Pode ser que eu peça autorização para sair mais cedo, e aí você conta com probabilidades que não dependem de você. Se não der certo, o que você vai fazer? Aí você vai se matar para tentar fazer aquilo, porque você já tinha falado que ia fazer. Não faça, não faça. Tire os excessos, tire as coisas que estão a mais. E como você vai saber o que você tem que tirar? Estabelecendo prioridades. Veja se tudo que você colocou no seu planejamento faz sentido. Se tudo realmente precisa ser feito. Se tudo realmente precisa ser feito naquela semana. Muitas coisas podem esperar. E eu não estou falando para você ficar postergando eternamente. Cada vez você passa, já está 3 meses e aquilo não foi feito. Mas no fundo você sabe quais são as prioridades realmente, as prioridades reais da sua semana. Então não se engane. Tire os excessos e fique só com a massa da pizza, só com aquilo que é realmente o bom, a parte que precisa ser aproveitada, tá? E muita gente fala assim, Joyce, por isso que eu não gosto de planejamento, tá vendo? Porque a gente fica colocando no papel, aí vê aquele monte de coisa, aí parece que não dá conta. Eu prefiro não planejar, prefiro ter a minha vida mais solta, prefiro ser dona do meu tempo, sabe? Eu prefiro fazer o que me dá vontade, o que aparece. Eu sou muito espontânea, eu não gosto de saber o que vai, como o meu dia vai ser, uma rotina fechada, eu acho isso tão chato. Eu sou assim. E aí, essa pessoa que vive desse jeito, muito provavelmente, ela não vai alcançar grandes coisas na vida dela, de realização, que eu digo. Ou então, ela vai demorar muito mais ou quebrar muito mais a cabeça. Porque ela vive só fazendo o que aparece. Apareceu uma coisa para fazer, ela faz. Apareceu outra coisa, ela faz. Ela vai vivendo de demanda. Não tem prioridade. Às vezes ela vai perder muito tempo com coisas que não eram importantes, com coisas que ela não precisava fazer, ou que ela não precisava fazer naquele momento. Mas como ela não planeja, ela não sabe o que é importante para o dia, ela não sabe estabelecer prioridades para o tempo dela, ela vai fazendo o que aparece. E a vida dela é simplesmente existir. Então, gente, você se planeja bem para improvisar melhor. O planejamento, ele é um mapa. Ele é um caminho que vai te levar do ponto que você está até o ponto que você quer chegar. Então, você está começando sua semana e você quer terminar a sua semana produtivamente, fazendo aquilo que é importante. Então, no planejamento, você desenhou esse mapa das coisas que precisam ser realmente feitas. E aí, se aparecer alguma coisa que não tem nada a ver com o seu planejamento, que você não precisa fazer, que só vai te atrapalhar, tirar o seu foco, você pode dizer não. Como também se aparecer uma oportunidade ímpar, alguma coisa muito legal, e você já tinha planejado outra, nada te impede de que você faça aquela coisa que apareceu, e você que já tem o seu planejamento, que já sabe outros dias que estarão vagos, datas futuras que você pode aproveitar, você vai remarcar aquilo que você desmarcou, você vai deixar de fazer aquilo que você tinha colocado no seu planejamento e vai passar para um outro dia. Você vai poder aproveitar oportunidades, você vai poder improvisar, você vai poder ter uma vida realizada,
mas com ordem, sem pirar, sem sobrecarregar, sem viver uma vida de atender demandas e demandas. Não, vamos parar com isso. Então, tira da sua cabeça essa ideia de que planejar é ser um robô, de que planejar perde a espontaneidade, de que planejar que o melhor é você ser espírito livre. Isso não tem nada a ver, tá? O que levar em consideração na sua organização e no seu planejamento? Então, anota aí essas dicas para você começar a refletir se o seu planejamento está sendo feito ok. Então, quando você olhar o seu planejamento, ele precisa ter atividades, ou seja, compromissos e tarefas relacionadas a você como indivíduo. Então, antes de você ser esposa, antes de você ser filha, antes de você ser chefe ou funcionária, antes de você ser qualquer coisa, você é uma mulher. Você é um indivíduo, você é uma pessoa no universo, com necessidades únicas, com problemas, com sonhos, com saúde para cuidar. Então, você é uma pessoa e você precisa ter no seu planejamento atividades que estejam relacionadas a você como indivíduo. Ah, Jéssica, mas eu sou casada, eu faço tudo em casal. Tá errado, gente. Toda mulher precisa ter um tempo para ela, nem que seja ficar no quarto com uma máscara enquanto ouve uma música. Não tô falando que você tem que ir no spa, fazer uma viagem sozinha toda vez, mas eu tô falando que você precisa ter momentos só seus, você com você, tá? Então veja se o seu planejamento dessa semana, já faz aí o teste, olha o seu planejamento. Tudo que você faz sozinha para seu bem-estar. Então, atividades relacionadas à espiritualidade, ao seu lazer, cuidados médicos, estudos, etc. Você tem aí no seu planejamento? Tem consulta marcada, tem o check-up anual, tem aí os cultos que você vai, o seu método de culto, né, o seu meio de culto. Você tem atividades de lazer? Você tem no seu planejamento aí um momento para você andar no parque, passear, fazer alguma coisa que você gosta, comer no restaurante que você gosta? Então aí você já vai ter um norte para saber se o seu planejamento está bem. Outra coisa que não pode faltar no seu planejamento são atividades feitas em comunidade. Porque primeiro você tem que entender que você é um indivíduo. Segundo, você tem que entender que você é um indivíduo inserido numa comunidade. E a comunidade que eu estou falando é a sua cidade, o seu bairro, a sua classe da faculdade, o seu pessoal do trabalho, enfim, você está inserido em vários contextos diferentes. Não estou falando que você tem que sair com todo mundo, toda hora, toda semana. Mas não é normal se pelo menos em um mês você não teve uma atividade da sua vida social. Você não saiu para tomar um sorvete com um amigo, você não foi no cinema com suas amigas, não marcou nada com ninguém, tá? Então, comunidade, tudo que você faz com mais pessoas, encontros da vida conjugal amorosa, familiares, passeio, viagens com amigos, trabalhos voluntários, culto religioso, essas coisas. Então, você tem que inserir essas atividades no seu planejamento. Lembrando que aqui, gente, eu estou falando para ter um planejamento equilibrado, um planejamento que abrace todas as áreas importantes da sua vida, tá? E no seu planejamento também tem que ter atividades de trabalho, seja você que trabalha em casa como dona de casa, como você que trabalha fora, que empreende, que tem horário fixo ou não, que está desempregada, mas está fazendo bico, está fazendo freela, tem que ter. Então, trabalho, tudo que você faz relacionado à vida profissional e que gera uma remuneração fixa ou variável. Tarefas do seu trabalho, serviços temporários, bicos, freelas, etc. Então, você tem que ter essas atividades no seu planejamento, tá? Então, presta atenção, olhando aí seu planejamento, se tem todos esses itens. Se só tem trabalho, tá errado. Se só tem vida pessoal, tá errado. Se só tem vida social, tá errado. Então, tem que ter um misto dos três, certo? Agora, métodos de organização. E quando eu escrevi métodos, na verdade, eu estava pensando em ferramentas, tá? Método é o que eu ensino, por exemplo, no curso Organização de Rotina. Então, é um método que eu ensino sobre organização de rotina. Mas a ferramenta que você usa, aí é você que escolhe. Então, qual é o melhor para você? A melhor ferramenta que você vai usar para você fazer o seu planejamento tem que ser uma que você consiga usar todos os dias, que seja de fácil manuseio e que seja uma extensão da sua personalidade. Porque muita gente escolhe o método da moda, né? A pessoa que eu sigo segue aquele app maravilhoso, tecnológico, que dá notificação.
Só que aí você tem que, quando você coloca o que você tem que fazer no seu app, tem que colocar a cor, tem que mudar a fonte, tem que pôr despertador, tem que pôr um tique, tem que... Nossa, para mim já não funciona. Eu não teria paciência para usar todos os dias isso. Então eu já sei que aquele app não é para mim. Ou, ai, aquele planner maravilhoso, gente, tem 10 mil adesivos, 10 divisórias, tem perguntas para eu responder todos os dias, tem reflexões, tem o mapa mental, tem... Eu, sinceramente, não me vejo usando um planner. Talvez na primeira semana eu ficaria muito empolgada para preencher tudo aquilo, depois de um tempo eu ia ficar impaciente e ia ficar estressada de ter tanta coisa para usar. E aí eu vou pagar R$ 200 em um negócio que eu só ia usar a agenda semanal. Então, para mim, não funciona. Mas tem gente que, justamente por ter esse monte de coisa para preencher, adora. Adora pegar o adesivo, colocar caneta colorida e preencher o campo X no campo Y e colocar e responder a pergunta e fazer o mapa mental e colorir. Então, se você gosta de usar isso todos os dias, você encontrou a sua ferramenta de planejamento. É fácil para você, tem a ver com a sua personalidade? Então, vai fundo. Agora, você tem que lembrar que você vai levar para todos os lugares com você. Então, vamos supor que você tem uma reunião de trabalho e aí você usa aquele planner de pluma, com a capa de gatinho, com o divisor de frufru, e aí você tá lá, você tem que levar para todo lugar, hein? Não existe método de planejamento, não existe ferramenta de planejamento que você só use 1 hora no dia. Você tem que consultar, você tem que levar para marcar as coisas, remarcar, conferir. E aí você está numa reunião de trabalho e de repente você tem que abrir a sua agenda, o seu planner, para anotar um compromisso de trabalho que surgiu ali na reunião. Se você não tá nem aí, que é de gato, que é de frufru, de plumas, que é rosa, beleza, tá tranquilo. Agora, se você vai ter vergonha de abrir, será que essa ferramenta que você escolheu é para você? Será que realmente você vai conseguir manter isso a longo prazo? Você vai começar a anotar num papel para depois passar para o planner, mas aí depois, com o tempo, você fica com preguiça e não passa mais, aí você para de usar, para de se planejar. Então, pense nisso quando você escolher. Complementando, essa ferramenta precisa ser fácil. E aí, fácil é fácil para você, tá? Pode ter gente que vai achar fácil, mas você acha difícil. Não tem problema, é você que vai usar, então você sabe o que é fácil para você. Tem que ser intuitivo, você tem que usar sem precisar pensar muito, sem precisar ter muito trabalho, porque quanto mais trabalho você tiver para se planejar, mais fácil você vai desistir. Eu hoje uso um aplicativo no meu tablet, e ele é o mais simples que eu encontrei, mais simples possível. Então tem a primeira aba, que é a semana. Ali eu coloco todos os meus compromissos. A segunda aba é o espaço para pôr tarefas. Então eu vou lá, quando eu termino a tarefa, eu dou um tiquezinho, tá feito. E a terceira aba é um calendário. Então, se apareceu algum compromisso, alguma cliente querendo marcar uma mentoria futura que não é naquela semana, eu já coloco no calendário. Quando surgir aquela semana, o aplicativo já traz aquele compromisso que eu tinha marcado para a semana em questão. E tá tudo certo. Não tem frufru, não tem sinal, não tem... a cor é até feinha, ele é esteticamente feio, mas ele é super prático e isso combina comigo. Então eu fico feliz. Já tem gente que olhando esse aplicativo vai achar um saco, porque prefere ter uma fonte bonita, que seja uma cor bonita, e eu não me preocupo com isso, tá? Então ele tem que ter a ver com a sua rotina, ele para mim é super fácil, tá no tablet, eu posso carregar em qualquer lugar, e você tem que gostar de usar. Eu gosto de usar. Se você fica pensando, essa agenda é muito grande, não consigo levar para todos os lugares, detesto ficar andando com esse caderno na mão, não gosto, então repense, talvez esse não seja o melhor para você. Então não existe um que é o melhor para todo mundo, existe aquele que você se adapta, tá? E existem 3 tipos de planejamento: o planejamento mensal, o planejamento semanal e o planejamento diário. Eu sempre começo falando do semanal. Então, novamente, se você fez o meu curso de planejamento de rotina, você já aprendeu o planejamento semanal. E por que eu não foco muito no planejamento diário? Porque quando você faz o seu planejamento semanal, automaticamente você já fez 7 planejamentos diários adiantados. Então, você não vai ter que montar um dia por vez. Você só precisa ficar
relendo, revisando para ver se está atualizado, se está tudo certo, mas você já planejou os seus dias com antecedência. Só que assim como um dia não é solto no universo, não é aleatório, ele está dentro do contexto de uma semana, a semana também está dentro do contexto de um mês. Então é importante que você tenha onde colocar as coisas que você precisa fazer no mês. Aí eu falei para vocês de lista de tarefas semanal, né? Você pode também ter uma lista de tarefas mensal, mas não coloca tudo, não anda com a sua lista de tarefas mensal, que aí provavelmente você tem muito mais coisas. Aí você vai aumentar aquela sensação de que tem muita coisa para fazer. Então tenha a sua lista mensal, tire aí uns 10 itens para você fazer para essa semana, e aí você vai estabelecendo prioridades por semana a partir da lista do mês. E os seus compromissos também. Marcou um aniversário, marcou uma consulta no médico, marcou que você ia visitar alguém, pegar a sua sobrinha na casa da sua cunhada, enfim. Aí isso você coloca como compromisso no seu calendário, no seu planejamento mensal. Por exemplo, mesmo o seu check-up anual, ele tem que estar no seu planejamento anual. Mas aí você já sabe o mês que ele vai entrar. Então, quando você chegar naquele mês, já vai estar marcado a data certinho do seu check-up anual. E vamos descobrir aqui umas formas de se organizar melhor, sair um pouco do básico, que é o planejamento semanal com compromissos e tarefas, e aprender um pouco mais sobre outros estilos de planejamento. Então, a lista de tarefas eu já falei para vocês, são ações que não têm uma data e horário certos para serem entregues. Então, vamos agora para o checklist semanal. O checklist semanal são ações que são feitas repetidamente durante a semana. Não é necessário escrever na lista de tarefas. Então, o que seria? Qual é a diferença? A tarefa seria assim, pegar o sapato no sapateiro. É uma tarefa. Agora, a checklist semanal são aquelas ações que você sempre faz, toda semana, religiosamente. Só para a gente recapitular um pouco. Checklist é uma lista para você checar. Então, você vai olhar aquela lista e você vai checar se tudo aquilo foi feito. Então, dentro do checklist semanal, são aquelas ações que você sempre precisa fazer toda semana. Então, você vai fazer essa lista e aí, todo fim de semana, que não precisa ser no fim de semana, né? Toda data que você achar, sei lá, toda quarta-feira você revisa, enfim. Você vai ver se tudo que está nessa lista foi feito e você vai checando, entende? Então, se você, sei lá, você lava roupa colorida toda semana, você passa pano no chão toda semana, então não é todo dia, tá? Não é todo dia. Então, você uma vez por semana passa pano no chão, uma vez por semana você tira o pó dos móveis, uma vez por semana você troca o lençol de cama, a roupa de cama. Então, você vai lá no seu checklist, você já tinha colocado isso, pronto, já sei, já fiz, já fiz, já fiz. Então, o checklist semanal é para você não esquecer, porque por mais que você faça sempre, pode ser que você se esqueça. Aí, fica acumulado para a semana seguinte. Então, por isso. Aí o mensal é a mesma coisa, só que ao invés de ser as coisas que você faz religiosamente toda semana, são coisas que você faz religiosamente todo mês. E dependendo da sua frequência, pode ser quinzenal ou mensal. Eu não vou falar quinzenal porque vem muito detalhe e você pode se confundir. Mas vamos supor que todo mês você lava as cortinas da casa. Todo mês você leva o carro para lavar no posto. Você não lava você mesma. Todo mês você dá uma olhada na geladeira para ver se tem coisa estragada e você tira tudo da geladeira, então você faz o faxinão na geladeira. Você faz a lista com tudo que você faz religiosamente uma vez no mês. Aí quando já tá lá para o fim do mês, você vai ticando, opa, isso aqui eu já fiz, isso aqui já fiz, isso aqui tá feito, isso aqui eu esqueci, boa, vou lá fazer. Então, é uma lista para você checar de acordo com esses períodos. E aí, a checklist de projetos. São passos que você pode deixar em algum lugar visível para lembrá-la do seu objetivo, te manter motivada e sempre atualizada dos próximos passos. Então, esse checklist de projetos nada mais é do que você fazer o acompanhamento das suas metas. Então, você tem alguma meta que você está correndo atrás. Sei lá, você vai começar o seu negócio. Aí você fez uma lista, né, de tudo que você precisa fazer
para até o dia em que seu negócio estiver aberto, funcionando. Então, você coloca num lugar visível, e aí você vê, já fiz isso, beleza, já fiz isso, opa, o próximo item é isso aqui. E aí você vai até acompanhando os seus avanços. Nossa, tinha 15 coisas, já estou na 7ª coisa. Nossa, estou na metade do caminho, falta muito pouco, eu vou conseguir. Então você se mantém motivada. Então é uma lista de coisas que você precisa para alcançar aquele objetivo maior, que você vai quebrando em vários pedacinhos, e aí cada vez você vai fazendo um item até você concluir a sua meta, tá? Tem a checklist de tarefas domésticas em grupo ou família. Então, eu falei aqui na checklist semanal e mensal, são aquelas referentes a você. Então, são coisas que você faz sozinha. Mas, você tem que ter checklists com as pessoas da casa. Então, vocês dividiram tarefa? A sua filha vai ficar responsável por limpar o quarto dela e uma vez por semana ela vai lavar as roupas de cama, vai colocar as roupas de cama para lavar e tirar do varal. Pronto, então esse é o checklist dela. Você vai dar para ela, olha, filha, então você tem que manter o seu quarto limpo e arrumado e todo fim de semana você vai lavar as roupas de cama. As outras roupas eu lavo. Só quero que você fique responsável pelas roupas de cama. Então ela vai saber e acabou, essa tarefa é dela. Aí o seu marido, você vai falar, amor, você vai lavar todas as louças da janta todos os dias e você vai limpar o banheiro todo sábado. Pronto, esse é o checklist dele. Ele é responsável por todas as louças do almoço e todo sábado ele vai limpar o banheiro. E assim você vai dividindo. O que é legal é que cada um sabe da sua própria responsabilidade, então ninguém fica acompanhando a tarefa do outro. E é muito mais fácil de lembrar porque você é específica naquilo que cada um tem que fazer. Não é que hoje sua filha tem que limpar a cozinha, amanhã sua filha tem que limpar, e, poxa, mas cada dia é uma coisa. Então, gravou aquilo, tá feito, tá? E aí, fugindo um pouquinho na questão de tarefas de casa, tarefas do dia a dia, mas também falando sobre planejamento, tem a lista de gastos, que é para você que gosta de acompanhar os seus gastos diários. Você pode colocar no seu planejamento um dia da semana em que você feche o seu orçamento. Então, sei lá, toda sexta-feira você senta para avaliar os gastos da semana, e aí você vai saber onde o dinheiro está indo embora, quanto dinheiro ainda tem na conta, quais as contas que você tem para pagar, e assim por diante. É uma forma de você também organizar o seu orçamento, tá? E aí, o que falta? Falta você se planejar. O que não pode é você sair dessa aula e viver sua vida como se nada tivesse acontecido. Busque colocar em prática. Vê aí nas suas anotações aquilo que está faltando no seu planejamento atual, que você pode melhorar. Vê todas as dúvidas que surgiram que eu ainda não respondi nessa aula e coloca aqui para mim, coloca todas as suas dúvidas, os seus comentários, aquilo que você achou e eu venho aqui responder, tá? Te vejo na próxima aula, obrigada pela sua atenção e agora você pode pegar o seu celular de novo. Tchau, tchau.